Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos conhecer um novo instituto. Novo porque ele é assim recém-constituído, já vamos perceber toda a sua história, e chama-se IPEM, ou seja, significa Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos de Mariologia. Portanto, percebermos aqui no fundo quem é Maria, ou as várias formas de devoção que vão existindo não só no nosso país, mas também pelo mundo. Era uma lacuna que existia e, portanto, surgiu esta necessidade. Mas já vamos perceber tudo direitinho com os nossos convidados de hoje. Em estúdio vai estar comigo Carlos Filipe, é precisamente o presidente do IPEM e também, e membro fundador deste instituto, também o Dr. Marco Daniel Duarte, ele que é membro fundador, contudo, assume também, nesta situação, as funções de presidente da Assembleia Geral. E, portanto, é com os dois que vamos estar à conversa nos próximos minutos para percebermos o porquê da necessidade da constituição e da fundação deste Instituto. Muito obrigada aos dois por terem vindo ao Matinais e, provavelmente, Carlos Filipe começava exatamente por aí, que é percebermos o que é que levou à constituição do IPEM. Muito obrigado, muito bom dia. Agradecemos, em primeiro lugar, o convite que nos endereçaram, que, de certa forma, nos projeta no futuro, exatamente num projeto que se inicia com poucos meses. Bem, foi um trabalho exaustivo de discussão ao longo de muitos meses da necessidade de criar uma instituição que olhasse, estudasse e divulgasse exatamente as temáticas marianas. Isto é, a partir desta ideia que somos um país mariano, terra de Santa Maria, criámos esta ideia e a necessidade de responder a ela, quer através do estudo, quer através daquilo que foi já estudado. Portanto, queremos fazer, de certa forma, uma ponte entre pessoas, entre instituições. E sempre subjacente a ideia que há necessidade de conhecermos melhor e divulgar melhor tudo aquilo que diz respeito à Virgem Maria. O IPEM não foi propriamente uma ideia iniciada conosco, outros já tinham pensado, inclusive o Santuário de Fátima já perspectivava realizar alguma coisa nesse sentido. O próprio arcebispo Dom Maurílio Gouveia, antes do final do seu magistério, enquanto arcebispo de Évora, o tinha projetado, não tinha acontecido e, portanto, aconteceu num momento em que houve um grupo de pessoas da sociedade, disponibilizaram-se, reuniram-se, entenderam-se e formalizaram por escritura a constituição do Instituto da Padroeira de Portugal para os estudos da Mariologia. Em termos desta constituição, foi fácil arranjar quem quisesse integrar uma equipa fundadora? Porque há sempre aqueles que são os primeiros. Isto foi fácil porque, à partida, pensa-se, somos todos marianos, portanto não há muito mais para saber e temos aquela devoção quase que popular, e sobre isso já vamos falar melhor ali com o nosso especialista de assunto, mas foi fácil arranjar quem quisesse arrancar com este projeto? Eu acho que não foi difícil, mas que possamos dizer que é fácil, não é fácil. Onde há duas pessoas, há duas formas de pensar de maneira diferente. E, portanto, conjugar interesses, sobretudo académicos, porque boa parte das pessoas que constituíram o Instituto vêm da academia, depois com outras pessoas da própria Igreja, das organizações civis, da sociedade e pessoas individualmente, quer dizer que tem que existir um esforço entre todos para que se possam conjugar num único objetivo, que é avançar com um projeto comum, com interesse comum. E, portanto, desse ponto de vista, eu não acho que fosse difícil, mas também não acho que as coisas são assim tão fáceis. Não são um mar de rosas. Muito bem. O IPEM fica com sede em Vila Viçosa
Isto é um pouquinho também, olhando àquilo que nos pede o Papa Francisco, para irmos mais às periferias e estarmos mais atentos às periferias. Porque normalmente acontece tudo nas grandes capitais e neste caso seria Lisboa, mas não, o IPEM vai ficar em Vila Viçosa. Bem, há várias razões para que aconteça a decisão de ficar com sede em Vila Viçosa. Portanto, desde logo, razões históricas. O Instituto chama-se A Padroeira de Portugal, Instituto da Padroeira de Portugal. Ora, o melhor lugar em Portugal para dignificar este nome não encontro a não ser em Vila Viçosa. Há certamente muitos santuários, muitos lugares com importância, a norte, no centro, a sul, mas estamos a falar de um gesto simbólico que tem a ver muito com a nossa matriz cultural, sobretudo a partir do século XVII. Por outro lado, há uma outra razão que foi fundamental. Foi exatamente descentralizar o estudo, aproximar a academia à sociedade. E isso tem esta grande virtude, porque Vila Viçosa está no interior mais a leste que a oeste, praticamente junto a uma fronteira, distante, embora com boas infraestruturas de comunicações, mas a verdade é que continua a estar distanciado e isso também pesou muito para que viesse a ter a sua sede em Vila Viçosa. E, finalmente, porque foi uma vontade coletiva. Portanto, aqui não houve, digamos, uma discussão onde ficar. Eu tenho muita esperança que de norte, do sul, sobretudo os grandes santuários do norte, vão valorizar muito esse aspecto de a sede do Instituto da Padroeira de Portugal estar em Vila Viçosa. É uma ponte, portanto, é um princípio. Vamos alargar para todo o território e, certamente, para os nossos companheiros nas diversas comunidades no estrangeiro. Muito bem. Vamos introduzir Marcos Daniel Duarte na nossa conversa, tentando perceber o que é que levou a aceitar este desafio. Aquilo que levou a estes membros fundadores e todos os outros individualidades e também já expressões académicas a integrarem este Instituto. Não apenas porque, enfim, na minha investigação está este tema de uma forma muito clara inscrito, mas também porque, e isso é de facto verdade, do ponto de vista pessoal, em Portugal dificilmente escapamos a esta temática do culto mariano. Seja porque nos sentimos confortáveis com ela do ponto de vista até da nossa forma de entender e de nos posicionarmos perante aquilo que é a vida, seja até por a querermos questionar, uma vez que mesmo no quadro do cristianismo a temática mariana não é uma temática confortável para todos. E este é também o espaço para debater estes assuntos. Perceber como é que uma mulher que vive historicamente no século I da nossa era, enfim, o século anterior já, um pedacinho, uma vez que nós contamos os dias a partir do nascimento de Cristo, mas como é que essa mulher continua a estar presente na história humana de tal maneira que a sua memória continua a fazer sentido para tantas gerações que inscrevem essa memória de várias maneiras. No seu cotidiano, quando dizem Ave Maria, cheia de graça, enfim, quando rezam, quando fazem santuários, quando edificam lugares para perpetuar essa memória, quando entendem inclusivamente algumas questões da sua própria vida a partir da referência da vida desta mulher. Quando nós percebemos, por exemplo, que a literatura tem como um dos temas primordiais, por exemplo, a questão da piedade, estamos claramente a assumir que esse tema se inscreve naquele quadro que nós conhecemos, típico, da mulher que recebe o filho morto nos braços. Este é um tema que a literatura vai glosar ao longo dos séculos e que continua a estar presente naquilo que é a cultura atual.
São todos estes aspectos que levam investigadores de várias naturezas, não apenas da parte da história ou da história da arte, mas também da antropologia, da sociologia, da geografia humana, enfim, de várias sensibilidades académicas a integrar este instituto. E depois é aquilo que eu costumo dizer de uma forma muito plástica: se nós traçarmos um mapa de Portugal com todos os pontos que assinalam as manifestações de culto mariano neste país, nós vamos ter um mapa todo pontilhado. Eu costumo dizer que não é com pontos negros, mas com pontos azuis, uma vez que o azul é a cor por excelência que marca o culto mariano. De facto, Portugal, historicamente, é um país mariano. Não é o único na Europa, eu acho que isto é muito importante que se diga, e muito menos no mundo. É muito frequente encontrarmos as nações, as greis, as comunidades dedicadas à Virgem Maria. No caso específico de Portugal, há episódios históricos que colocam Portugal na história do mundo nessa matéria. Desde logo ligados à nacionalidade, ao nascimento de Portugal, mas depois também por toda a Idade Média nós vemos vários cultos marianos a terem várias identidades desta mulher a serem sublinhadas ao longo de todos os séculos medievais. Depois, com os descobrimentos, continuamos a perceber como a Virgem Maria é uma bandeira muito forte para levar a fé cristã e esta maneira de entender o mundo a toda a parte, nessa chamada primeira globalização. Depois passamos por Vila Viçosa, obviamente, é um lugar de eleição para aquilo que podemos dizer que é a história do culto mariano em Portugal, o Sameiro e tantos outros. E depois Fátima. Fátima é claramente o lugar em que no mundo contemporâneo se diz, se afirma de forma muito forte que a Virgem Maria é uma mulher importantíssima para o mundo cristão, nomeadamente para o mundo cristão de timbre católico. E a partir deste lugar de Fátima, que está em Portugal, e portanto todo o sentido tem este Instituto da Padroeira de Portugal, a partir daqui há uma nova forma de entender até alguns traços do cristianismo, nomeadamente na questão do coração materno da Virgem Maria, que, ligado aos conceitos da Imaculada, nós chamamos-lhe aqui o Imaculado Coração de Maria, continua a ser uma boa notícia para o mundo. Portanto, obviamente que todo este universo, que eu procurei aqui dizer de uma forma muito, muito breve, todo este universo leva a que os investigadores de diferentes áreas do comportamento humano se liguem a este Instituto e, de facto, os investigadores não estão a faltar no universo deste desafio, como lhe chamava há pouco a Cláudia. Antes, pelo contrário, não é? Provavelmente haverá muitos. Carlos, como é que tem sido esta receptividade? Pelas palavras de Marco Daniel Duarte já percebemos que até tem sido boa, mas isto obriga o Instituto também aqui a fazer alguma gestão do número de investigadores que podem estar a colaborar. Como é que isso se vai processar? Bem, o próprio Instituto tem um conselho científico e convidou os melhores dos melhores para fazer parte desse conselho científico. É evidente que muitos outros estão de portas abertas, ainda não vimos um não em lado algum e, portanto, acreditamos que vai ser contagiante logo que o projeto começa a ter o seu trabalho normal, naquilo que são as diversas propostas que vão ser materializadas, acredito sinceramente que vai ser um sucesso, porque há uma certa carência. Nós notamos, e notamos uma outra coisa, que é o carinho como somos recebidos cada vez que nos dirigimos, seja entidades públicas ou privadas. É de sublinhar que o Instituto procura, por todos os seus meios, ter as melhores relações com todas as instituições. O Estado, a Igreja, a sociedade em si, a academia, as fundações, todos aqueles que, se nos disponibilizarem a ajudar, serão bem-vindos. E, portanto,
aqui queremos partilhar muito esta ideia de partilha. Não vimos substituir ninguém, não vamos ocupar o lugar de ninguém, vamos sim partilhar. Portanto, aqui é o conceito essencial para projetar o próprio Instituto. Até porque partilhar é enriquecer e, Marco Daniel Duarte, parece-me que esta abertura, a disponibilidade total de investigadores tem muito que ver também, não só porque Maria é aquela personagem enigmática da história de Jesus Cristo. Todos queremos perceber muitas coisas sobre esta simples mulher que disse um sim total a tudo. Mas, de certa forma, também porque é ela que é a portadora da grande mensagem que atravessa mais de um século e já caminha para um segundo século e que continua a suscitar esta curiosidade científica até, não é? Sim, e aqui no quadro deste Instituto há um aspecto que me parece de sublinhar, porquanto procurar-se-á que seja não apenas transdisciplinar, mas também interacadémico, se quisermos. Há investigadores que vêm de diferentes academias e isso é um enriquecimento muito grande para o estudo da vida desta mulher, daqueles que a seguem, porque este Instituto não estuda só a figura de Maria, estudará também a figura dos seus seguidores, dos seus discípulos, nesse discipulado que vem, obviamente, segundo a teologia cristã, do próprio Cristo, ao encontro dessa mulher da qual se sabe pouco, como há pouco deixava intuído, da qual se sabe pouco, que os Evangelhos mesmo assim nos deixaram bastantes pistas para a entendermos, mas que ao longo da história, segundo aquilo que a Igreja Católica afirma, que ao longo da história se foi manifestando, e isto faz parte daquilo que é o dogma da fé. O próprio Catecismo da Igreja diz claramente que Maria, terminada a sua vida terrena, goza das primícias do reino, portanto, na Jerusalém Celeste, e intervém na história humana, como acontece aqui, reconhecidamente pela Igreja, aqui em Fátima. E é esse aspecto dessa sua continuada ação que, obviamente, também há de ser objeto de análise neste projeto, que também gostava de dizer, não é apenas para académicos, mas também para aqueles que se sentem ligados à figura da Virgem Maria. Também para os devotos, se quisermos. Obviamente, cada um no seu lugar, uns investigam, outros farão outras coisas, mas este Instituto não está vedado apenas a ser um lugar de experiência investigativa e de experiência académica. É também um lugar de cultura mariana, e por isso aqueles que gostam da Virgem Maria são também convocados para as ações deste Instituto. Em termos, falávamos aqui da devoção que temos todos a Maria, e, portanto, um país que é mariano, sem dúvida, mas ela vai assumindo diversas identidades. Vamos falando de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Nazaré, Nossa Senhora do Carmo, e o povo, na sua religiosidade mais popular, vai chamando a si cada uma das suas senhoras, por assim dizer, se é que me é permitido usar esta forma de expressão mais próxima. Contudo, este Instituto é isso que nos vai também trazer, que é demonstrar que todas são uma só, que é Maria, Mãe de Nazaré. Obviamente. Maria, Mãe de Jesus, que é considerada nos Evangelhos logo a Mãe do Senhor, portanto é logo um título muito forte, que a Igreja há de considerar a Theotokos, e, portanto, a Mãe de Deus, e estas designações, que por um lado são sintoma daquilo que é a forma mentis do povo de Deus, e, portanto, popular, se quisermos, são também, na outra parte, e não se consegue separar, como numa folha de papel não se consegue separar a frente do verso, são também imagens intelectualizadas. Portanto, não é apenas a questão popular que está aqui em equação. O que se vê claramente é que, quer do ponto de vista dos intelectuais da Igreja, podemos ir a São Bernardo ou a outros homens importantes que olharam para a figura da Virgem Maria, ou, por exemplo, aos padres do Concílio de Éfeso, que entendem que devem estudar esta figura
para, de facto, perceberem como é que ela é tão querida e pode ser tão importante na transmissão do Evangelho de Cristo. E aqui vemos depois a Virgem Maria vestida das diversas cores. Muitas das vezes, dizia há pouco, de forma popular, nós vemos-la vestida segundo aquilo que é a intenção do povo de Deus, sei lá, auxílio dos cristãos, a Arca da Aliança, mas quando dizemos auxílio dos cristãos, provavelmente estaremos a ver uma figura mais popular, mas se dissermos Arca da Aliança, é já uma expressão claramente erudita, que é preciso entender as Escrituras para perceber como é que ela é a Arca da Aliança. Ou, por exemplo, quando a vemos vestida das vestes dos próprios filhos. Vamos, por exemplo, para o caso da Senhora do Carmo, que se veste das cores da ordem daqueles que a seguem através da intuição do Monte Carmelo. E ela própria se veste da maneira como se vestem as suas filhas espirituais, como se vestem as carmelitas. Ou tantos outros casos que olham para a Virgem Maria como a Senhora do Amparo, a Senhora dos Aflitos, a Senhora da Saúde. Normalmente estes títulos marianos são nem mais nem menos do que a Virgem Maria a apontar para Cristo. Por exemplo, quando há uma quadra popular que neste caso nos pode ajudar, porque a sabedoria popular é muito forte e tem sempre quase como as notas de rodapé que nos remetem para dogmas da Igreja e sentires que são intelectualizados. Por exemplo, a Senhora do Amparo tem o amparo na mão. Amparai a minha alma, também o meu coração. O que é o amparo daquela senhora? O que é que ela tem na mão? É o menino Deus, é o menino Jesus. Portanto, o amparo é sempre Cristo. A saúde é sempre Cristo. Quando nós vemos estes títulos de Nossa Senhora, aquilo que estamos a dizer é precisamente que ela é a Senhora que apresenta Cristo como o amparo, Cristo como a saúde dos enfermos, Cristo como a boa notícia que é dada ao mundo e que, segundo os teólogos, os pregadores, por exemplo, o Padre António Vieira tem um sermão muito bonito que fala do trigo que é semeado no ventre da Virgem Maria. Depois há de haver um autor aqui em Fátima que há de fazer um cântico muito célebre que diz claramente isso. E são estas ideias, quando estamos no quadro deste Instituto, estamos claramente naquilo que chamamos o quadro da história das mentalidades. Que são estas ideias que perpassam quer a catequese mais intelectualizada de um padre antigo da Igreja, do tempo da patrística, desses tempos áureos da patrística, quer a paranética, os sermões, quer depois os cânticos, quer o canto popular, os versos, as formas de iconografar, de pintar a Virgem Maria. Tudo isto, obviamente, é a expressão desse carinho, podemos dizer assim de forma rápida, desse carinho que o povo de Deus tem pela figura da Virgem Maria, mas também desse assumir intelectualizado que a Igreja encontra para dizer estas verdades, porque obviamente tem de as demonstrar de forma intelectual, através da investigação, para que elas possam ser apresentadas como verdades de fé. E é esta a dificuldade, é conjugar todo este mundo, que obviamente quando olhamos para uma imagem da Virgem num altar, é tudo isto que está ali. Uns entenderão mais umas coisas, outros entenderão mais outras. Muito bem, o nosso tempo voou e temos mesmo que terminar. Contudo, só perceber, Carlos Filipe, se com tudo isto poderemos esperar que o IPM também organize conferências, algo que nos leve também a esta maior participação destes estudos marianos. Bem, em primeiro lugar, o Instituto é um projeto cultural e, portanto, as artes não podiam ficar de fora. Portanto, teremos certamente em breve um calendário de atividades que vai ser apresentado, onde vão ocorrer conferências, onde vão existir momentos musicais, de poesia. Enfim, nós estamos a preparar cuidadosamente aquilo que é possível neste momento organizar e de forma descentralizada. Portanto, não estamos focados em que todas as manifestações
ocorram em Vila Viçosa. Portanto, nesse aspecto, vamos procurar, com os nossos parceiros, o território, descentralizar exatamente estas atividades, que são, no fundo, atividades culturais de conhecimento, de transmissão de conhecimento. E sempre nesta ponte entre a história, entre os saberes mais eruditos, mais populares, mas que são possíveis de algo novo. E este algo novo é exatamente a alegria que eu manifesto sempre nestas apresentações. A alegria. Nós temos de ser contagiantes, temos de procurar públicos assertivos. Os jovens é uma preocupação enorme deste Instituto. Não podemos descurar, não podemos continuar a fingir que os jovens não têm o seu projeto. E esse projeto pode, eventualmente, ser influenciado para aquilo que este Instituto venha culturalmente a desenvolver. Muito bem. Escritura Pública constituída a 1 de dezembro de 2017, depois sessão solene assim, de apresentação a 12 de julho já deste ano, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. É importante ter o apoio de um Presidente que é Mariano. É verdade. Infelizmente, ele não pôde, por razões de Estado, justificou-se, teve alguém que o representasse, fez-nos chegar uma mensagem, mas é um homem profundamente conhecedor deste projeto. Ele mesmo manifestou interesse em conhecer-nos melhor e vai-nos conceder amanhã mesmo uma audiência no Palácio de Belém, onde teremos o prazer de dar a conhecer mais em detalhe o que é o futuro do IPEM. Muito bem, muito obrigada aos dois por terem vindo. Chegamos assim ao final desta muito agradável conversa matinais, mas o tempo é ditador. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.